Há momentos na vida em que tudo parece silencioso por fora, mas inquieto por dentro. Você acorda, cumpre suas tarefas, fala com as pessoas, segue em frente, e ainda assim sente que algo não está no lugar. Não é tristeza clara, não é medo declarado, não é um problema específico que você consiga apontar. É mais sutil. É como um peso leve, porém constante. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Uma sensação de bloqueio invisível, como se algo estivesse travando o fluxo natural da sua vida. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela impressão de que, por mais que você se esforce, as coisas não fluem como deveriam. Projetos que emperram sem motivo aparente. Relações que perdem a harmonia de repente. Uma inquietação interior que não some, nem quando tudo parece estar bem. E então surge a pergunta silenciosa: por que eu não consigo sentir paz, mesmo quando não há um problema evidente? Se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, talvez seja porque essa sensação também te acompanha. Talvez você sinta que algo te drena, algo que não sabe explicar, mas que percebe todos os dias. Uma espécie de ruído interno que impede o silêncio. Uma tensão que não vem de fora, mas que se manifesta dentro de você. E o mais difícil é justamente isso. Quando não há um inimigo visível, quando não há um motivo claro, a mente se confunde e o coração se cansa. Você já se perguntou se esse peso realmente é seu? Já parou para pensar se esse cansaço espiritual não pode ser resultado de acúmulos, de vínculos invisíveis, de cargas emocionais que você foi aceitando ao longo do tempo sem perceber? Já sentiu que carrega preocupações, medos ou influências que parecem não ter nascido dentro de você? Aqui, no Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, nós não falamos de culpa, nem de medo, nem de ameaças. Falamos de consciência. Falamos de olhar para dentro com honestidade e calma. Porque muitas vezes, a verdadeira prisão não é externa. Ela é interna, silenciosa e disfarçada de normalidade. Talvez você esteja vivendo em estado de alerta sem perceber. Talvez seu corpo descanse, mas sua mente não. Talvez você sorria, mas por dentro exista um pedido simples e profundo: eu só quero sentir paz. Paz ao acordar. Paz ao respirar. Paz ao existir sem sentir que algo está sempre prestes a dar errado. E não, isso não significa fraqueza. Pelo contrário, significa sensibilidade. Significa que você percebe o que muitos ignoram. Significa que existe dentro de você uma consciência que sabe quando algo não está alinhado. E essa consciência, quando ignorada, se transforma em cansaço espiritual. Deixe-me te perguntar algo, com toda a calma e respeito. Você sente que sua energia anda dispersa? Sente dificuldade em se concentrar, em manter constância, em confiar que as coisas vão se resolver? Sente como se estivesse sempre tentando segurar tudo, mesmo quando ninguém te pede isso? Essas perguntas não são aleatórias. Elas são um convite. Um convite para você olhar para si mesmo sem julgamento. Porque a transformação verdadeira não começa quando lutamos contra algo, mas quando reconhecemos o que precisa ser cuidado. Existe uma grande diferença entre viver e apenas sobreviver emocionalmente. Muitas pessoas seguem em frente carregando pesos invisíveis, acreditando que isso faz parte da vida, que é normal viver cansado por dentro, que a paz é algo distante, reservado para poucos. Mas isso não é verdade. A serenidade não é um privilégio. Ela é um estado natural quando estamos alinhados conosco. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas você não nasceu para viver em tensão constante. Você não nasceu para carregar aquilo que não te pertence. Você não precisa aceitar como normal essa sensação de bloqueio interno, essa inquietação silenciosa que rouba sua leveza aos poucos. E a boa notícia, talvez a mais importante, é que isso pode mudar. Não de forma agressiva, não através do medo, não lutando contra ninguém, mas através de um movimento interior simples, consciente e profundo. Um retorno ao centro. Um gesto de clareza que reorganiza aquilo que está confuso dentro de você. Ao longo deste conteúdo, você não vai encontrar ameaças, nem promessas vazias, nem discursos pesados. O que você vai encontrar é um caminho de reconexão. Um processo que começa com consciência, passa pela intenção e culmina em serenidade. Um convite para soltar o que pesa e recuperar aquilo que sempre foi seu, a paz interior.
Se você sente que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que. Se você sente que chegou o momento de se libertar de cargas emocionais antigas. Se você sente que merece viver com mais leveza, clareza e equilíbrio. Então permaneça aqui. Respire fundo. Não há pressa. Não há exigência. Apenas presença. Este é um espaço seguro. Um espaço de sabedoria simples. Um espaço onde você não precisa provar nada para ninguém. Aqui, você apenas se permite ouvir, sentir, aos poucos, transformar. Porque quando a mudança começa por dentro, o mundo ao redor também encontra um novo ritmo. E talvez, apenas talvez, este seja o primeiro passo para a serenidade que você vem buscando há tanto tempo. Existe uma dor que não grita. Ela não se manifesta como um problema evidente, nem como um acontecimento específico que possamos apontar e dizer, é isso. Essa dor é silenciosa, contínua, muitas vezes, confundida com cansaço, desânimo ou falta de motivação. É a dor de carregar pesos que não são seus. Pesos emocionais, expectativas alheias, tensões do ambiente, histórias que você absorveu sem perceber. E quanto mais sensível você é, maior a chance de ter assumido essas cargas ao longo do tempo. Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que tudo o que sentem lhes pertence. Mas a verdade é que somos profundamente influenciados pelo que nos cerca. Palavras ditas com descuido, ambientes carregados de tensão, relações desequilibradas, cobranças constantes, comparações silenciosas, tudo isso deixa marcas. Não marcas visíveis, mas marcas internas. E quando não reconhecemos essas marcas, elas se acumulam. Talvez você tenha aprendido, desde cedo, a ser forte, a aguentar, a não reclamar, a seguir em frente mesmo quando algo dentro de você pedia pausa. Talvez tenha se tornado aquela pessoa que escuta todos, ajuda todos, sustenta todos e, aos poucos, esqueceu de si. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Pessoas empáticas, sensíveis e conscientes costumam carregar mais do que deveriam, justamente porque sentem mais. A falta de clareza emocional começa aí. Quando você não sabe exatamente o que está sentindo, mas sente muito. Quando acorda com uma sensação estranha no peito, mas não encontra palavras para descrevê-la. Quando algo incomoda, mas você não consegue identificar a origem. Esse estado confunde a mente e cansa o coração. Porque o ser humano precisa de sentido. Precisa compreender para aliviar. No campo espiritual, entendido aqui como o espaço interno da consciência, acontece algo semelhante. Quando não há clareza, surge o desequilíbrio. Você pode não acreditar em nada específico, pode não seguir nenhuma tradição, e ainda assim sentir que algo dentro de você está desalinhado. Isso não tem a ver com crença. Tem a ver com coerência interna. Com estar inteiro dentro de si mesmo. Observe por um instante. Como estão seus pensamentos ultimamente? Eles são leves ou repetitivos? São claros ou confusos? Eles te impulsionam ou te drenam? Pensamentos não surgem no vazio. Eles são influenciados pelo ambiente em que vivemos, pelas pessoas com quem convivemos, pelo ritmo que mantemos. Um ambiente tenso gera pensamentos tensos. Uma rotina sem pausas gera uma mente acelerada. Relações desequilibradas criam diálogos internos duros. Aos poucos, tudo isso vai moldando a energia interior. E energia, aqui, não é algo místico ou distante. É simplesmente o estado interno com o qual você vive. É como você se sente ao estar sozinho. É a qualidade da sua presença. É o clima emocional que habita dentro de você. Quando essa energia está sobrecarregada, a vida perde fluidez. Pequenas coisas se tornam pesadas. Decisões simples parecem difíceis. O corpo responde com cansaço, a mente com inquietação. Talvez você se reconheça nisso. Talvez sinta que anda cheio demais. Cheio de pensamentos, de obrigações, de preocupações que não sabe de onde vieram. Talvez você tenha assumido problemas que não eram seus, expectativas que não te pertenciam, papéis que nunca escolheu conscientemente. E tudo isso foi sendo guardado dentro de você, camada por camada.
É importante dizer algo com muita clareza e respeito. Não há nada de errado com você. Sentir isso não significa fraqueza, nem descontrole, nem falha pessoal. Pelo contrário, significa que você percebe que algo em você sabe que esse peso não é natural, que existe uma parte sua pedindo alívio, pedindo reorganização, pedindo cuidado. Muitas pessoas vivem desconectadas de si mesmas, anestesiadas, sem sentir quase nada. Você sente. E isso, apesar de cansativo, é um sinal de consciência. A dor interior, quando reconhecida, deixa de ser inimiga e passa a ser mensageira. Ela não veio para te punir. Veio para te avisar que algo precisa ser ajustado. Talvez você tenha tentado ignorar esse incômodo. Talvez tenha dito a si mesmo que é só uma fase, que vai passar, que todo mundo vive assim. Mas, no fundo, você sabe que não deveria ser tão pesado viver. Que a vida pode ser exigente, sim, mas não opressiva. Que é possível ter responsabilidades sem perder a serenidade. Aqui, você não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa se comparar. Não precisa se justificar. O simples fato de reconhecer essa dor já é um ato de coragem. Porque reconhecer é o primeiro passo para soltar. Enquanto algo permanece inconsciente, ele nos controla. Quando trazemos à luz, ele começa a se transformar. Se você sente que carrega mais do que deveria, se sente que perdeu a clareza sobre si mesmo, se sente que sua energia anda fragmentada, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas estão despertando para essa mesma percepção. E todas elas começam pelo mesmo lugar, o reconhecimento honesto da própria dor interior. A partir daqui, não falamos mais de sobrevivência emocional. Falamos de reconexão. Falamos de reorganizar pensamentos, limpar excessos, recuperar o centro. Falamos de voltar a habitar o próprio corpo e a própria mente com mais gentileza. Este não é um processo imediato, nem forçado. É um caminho de escuta interna, de pequenas decisões conscientes, de respeito aos próprios limites. E tudo começa quando você aceita uma verdade simples e libertadora. Nem tudo o que você carrega precisa continuar com você. Reconhecer isso não te enfraquece. Te liberta. Há momentos na vida em que a resposta não surge através de esforço, nem de busca intensa. Ela aparece de forma simples, quase silenciosa, como se o tempo tivesse escolhido o instante exato para nos colocar diante de algo que já estávamos prontos para compreender. Não é um encontro comum, nem espetacular. É um encontro que toca pela calma, pela clareza e pela sensação de reconhecimento interior. Imagine um ancião. Não um líder religioso, não um mestre distante, não alguém que se coloca acima dos outros. Apenas uma pessoa que viveu muito, observou muito e aprendeu a escutar. Um sábio comum, desses que falam pouco, mas quando falam, suas palavras parecem organizar o caos interno de quem escuta. Sua presença não impõe nada. Ela acolhe. Esse tipo de sabedoria não pertence a uma religião específica, nem a uma doutrina fechada. Ela atravessa culturas, povos e tempos. É o tipo de conhecimento que nasce da observação da vida, da natureza e do comportamento humano. Um saber que não se apoia em dogmas, mas em experiência, em consciência. Ao longo da história, diferentes tradições antigas sempre souberam de algo essencial. O ser humano precisa de momentos de pausa, de rituais simples, de gestos simbólicos que o ajudem a organizar o mundo interior. Não porque forças externas precisem ser agradadas, mas porque a mente humana compreende melhor através de símbolos. O símbolo é uma ponte entre o pensamento e a ação. Ele ajuda a transformar o invisível em algo que pode ser sentido e integrado. Essas tradições nunca trataram o ritual como superstição. Pelo contrário, o ritual era visto como uma linguagem, uma forma de comunicar ao próprio corpo e à própria mente que algo estava sendo encerrado, limpo ou reorganizado. Um gesto consciente que marca uma transição. Nada místico, nada ameaçador. Apenas humano. O sábio ancião sabe disso. Ele não promete milagres. Ele não cria dependência. Ele não diz que você precisa dele para continuar. Ao contrário, ele te lembra de algo que talvez você tenha esquecido. A capacidade de se autorregular, de se reorganizar internamente, de retomar o centro quando tudo parece confuso. Sua sabedoria é simples porque a verdade não precisa ser complicada.
Ele poderia dizer algo como: quando você carrega demais, precisa aprender a soltar. Quando sua mente se confunde, precisa de clareza. Quando sua energia se dispersa, precisa de foco. Nada disso é novo, mas dito no momento certo, com a intenção certa, essas palavras encontram espaço dentro de você. As tradições antigas compreendiam que o ser humano não vive apenas de pensamentos. Vive também de gestos, de atos simbólicos, de experiências sensoriais que ajudam a mente a assimilar decisões internas. Por isso, muitos povos usavam elementos simples do cotidiano, água, sal, fogo, silêncio, escrita, como ferramentas de autoconhecimento. Não porque esses elementos tivessem poder próprio, mas porque ajudavam a ancorar a intenção. E aqui está o ponto mais importante: a consciência sempre veio antes do símbolo. O gesto só funciona quando há clareza. O ritual só tem sentido quando existe decisão interna. Sem isso, qualquer prática se torna vazia. Com isso, até o gesto mais simples se torna profundo. O sábio ancião não ensina fórmulas. Ele ensina presença. Ele não fala em combater nada, mas em compreender. Porque tudo aquilo que é compreendido perde força sobre nós. O que nos domina não é o que existe, mas o que não entendemos. Quando a consciência se amplia, o medo diminui. Quando a clareza cresce, o peso se dissolve. Talvez, ao ouvir essa história, você se lembre de alguém. Um avô, uma avó, um professor, uma pessoa simples que marcou sua vida não pelo que fazia, mas pela forma como estava presente. Essas pessoas carregam uma sabedoria silenciosa. Elas não tentam convencer. Elas apenas são. E, ao estarem, transformam. Esse encontro simbólico com a sabedoria ancestral não acontece fora. Ele acontece dentro. É o momento em que você se permite desacelerar, ouvir, refletir e reconhecer que muitas respostas não estão na luta, mas na compreensão. Não na pressa, mas na pausa. Não no confronto, mas na reorganização interna. Nada aqui exige crença cega. Nada pede fé externa. O convite é simples e profundo. Use a consciência como guia. Observe seus estados internos. Perceba quando algo pesa. Reconheça quando é hora de soltar. Utilize símbolos apenas como apoio, nunca como muleta. As tradições antigas sobreviveram ao tempo porque falavam da natureza humana, não de regras fixas. Elas sabiam que o ser humano precisa de sentido, de fechamento, de clareza. E ofereceram ferramentas simples para isso. Ferramentas que respeitam o livre-arbítrio, a autonomia e a responsabilidade pessoal. Neste espaço, no luz do Dharma, sabedoria e serenidade, a sabedoria não vem para te dizer o que fazer. Ela vem para te lembrar do que você já sabe, mas talvez tenha esquecido em meio ao barulho do mundo. Ela vem para te devolver ao centro, com calma, respeito e simplicidade. Porque a verdadeira sabedoria não cria dependência. Ela cria liberdade. Purificar não significa lutar contra algo, nem eliminar à força o que incomoda. Purificar é um gesto de consciência. É reconhecer o que está em excesso, o que perdeu sentido, o que já cumpriu seu papel e agora precisa ser liberado. Em todas as culturas antigas, a purificação nunca foi vista como punição, mas como cuidado. Um retorno ao essencial. Um reencontro com a clareza. Quando falamos de purificação espiritual, entendida aqui como um processo interno, emocional e mental, falamos de reorganização, de trazer ordem ao que está confuso, de limpar o que está acumulado, de abrir espaço para que algo novo possa existir. Não se trata de rejeitar partes de si, mas de escolher, conscientemente, o que você deseja continuar carregando.
Por isso, tradições antigas sempre utilizaram elementos simples da natureza como símbolos desse processo. Não porque esses elementos tenham poder próprio, mas porque eles refletem processos que também acontecem dentro de nós. A natureza ensina sem palavras. Ela dissolve, absorve, transforma, contém. E o ser humano, ao observar esses movimentos, aprende a fazer o mesmo internamente. Vamos olhar para 3 desses símbolos com calma e clareza: o vinagre, o sal e o papel. O vinagre, em seu significado simbólico, representa a capacidade de dissolução. Ele age lentamente, mas de forma constante. Quando algo é colocado em vinagre, começa a mudar de estado. O que era rígido amolece. O que estava fixo começa a se transformar. No plano interno, isso nos lembra que muitos pensamentos, emoções e crenças só continuam nos afetando porque permanecem intactos, não questionados, não observados. Usar o vinagre como símbolo não é um ato externo de força, mas um lembrete interno. Eu permito que aquilo que me pesa se transforme. É a decisão de não manter rígido o que já não serve. Emoções antigas, ressentimentos, medos repetidos, ideias que já não fazem sentido. Tudo isso pode ser dissolvido quando há intenção e clareza. Nada precisa ser arrancado. Basta permitir que se transforme. O sal, por sua vez, simboliza a proteção e a preservação do essencial. Desde tempos antigos, o sal foi usado para conservar, para purificar, para criar limites. Ele absorve excessos e cria barreiras naturais. No plano emocional e mental, o sal nos lembra da importância dos limites, de saber até onde ir, de reconhecer o que é seu e o que não é. Quantas vezes você absorveu emoções que não te pertenciam? Quantas vezes se responsabilizou por sentimentos, expectativas ou problemas de outros? O sal, como símbolo, representa a decisão de proteger seu espaço interno, não de se fechar para o mundo, mas de escolher conscientemente o que entra e o que fica fora. Proteger-se não é egoísmo. É autocuidado. Já o papel representa a consciência materializada. Ele é o lugar onde o invisível ganha forma. Quando você escreve algo, deixa de ser apenas um pensamento solto. Ganha contorno, nome, limite. Escrever é um ato poderoso de clareza. É olhar para dentro e dizer: isso é o que estou carregando. O papel não julga. Ele apenas recebe. No simbolismo da purificação, o papel é onde você reconhece, onde dá nome ao que pesa, onde tira de dentro e coloca diante de si. Esse gesto, por si só, já inicia a transformação. Porque tudo o que é reconhecido perde parte do seu poder inconsciente. Aquilo que estava difuso começa a se organizar. Quando esses 3 símbolos se unem, dissolução, proteção e clareza, eles criam uma metáfora profunda do processo interno que acontece quando você decide se purificar emocionalmente. Primeiro, você reconhece. Depois, você permite a transformação. Por fim, você estabelece limites para que o excesso não retorne. Mas é essencial compreender algo com absoluta clareza. Nenhum símbolo funciona sem intenção. O elemento não age por você. Ele apenas acompanha uma decisão que já foi tomada internamente. O verdadeiro movimento acontece quando você escolhe. Escolhe soltar. Escolhe cuidar. Escolhe se respeitar. A purificação não é um evento mágico. É um processo consciente. Ela começa quando você decide não viver mais sobrecarregado. Quando escolhe não normalizar o peso constante. Quando entende que clareza emocional é uma responsabilidade pessoal, não algo que vem de fora. Por isso, a linguagem aqui é calma, elevada e segura. Não há medo. Não há ameaça. Não há forças externas sendo combatidas. Há apenas você, sua consciência e sua capacidade de reorganizar seu mundo interno. Nada além disso é necessário. A decisão pessoal é o ponto central de tudo. Ninguém pode purificar algo por você. Ninguém pode decidir no seu lugar o que deve ser solto. O papel do símbolo é apenas ajudar a mente a compreender e integrar essa decisão. É um apoio, não uma dependência. Quando você age com intenção clara, seu corpo responde. Sua mente se organiza. Sua energia, entendida como seu estado interno, encontra mais equilíbrio. Pequenos sinais começam a surgir. Mais leveza ao respirar, mais clareza ao pensar, mais tranquilidade ao reagir.
Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona internamente. Purificar, portanto, é um gesto de respeito consigo mesmo. É dizer, eu escolho viver com mais clareza. É reconhecer que você não precisa carregar tudo, que não precisa manter dentro de si aquilo que já não contribui para a sua paz. No luz do Dharma, sabedoria e serenidade, a purificação é vista como um ato de maturidade emocional e espiritual. Um retorno ao essencial. Um espaço limpo onde a serenidade pode habitar. Sem pressa. Sem imposição. Apenas com presença, intenção e decisão consciente. Porque quando a intenção é clara, o caminho se abre. E quando a decisão é firme, a transformação acontece. De dentro para fora. Agora que você já reconheceu o peso interior e entendeu o valor simbólico da purificação, eu quero te conduzir por uma prática guiada, simples, respeitosa e profundamente consciente. Não é uma prática para atacar ninguém. Não é para alimentar raiva, nem para estimular vingança. Pelo contrário, é um caminho para você recuperar autocontrole, encerrar vínculos emocionais negativos e restaurar a paz dentro de si. Antes de começar, respire comigo por alguns segundos. Inspire devagar. Segure um instante. E solte lentamente. Mais uma vez. Inspire. E solte. Este momento não é sobre pressa. É sobre presença. Passo 1. Preparar o espaço interno. Escolha um lugar tranquilo. Não precisa ser perfeito. Apenas um local onde você possa ficar por alguns minutos sem interrupções. Se puder, desligue notificações, diminua a luz forte e permita que o silêncio te abrace. Agora coloque as mãos no peito ou no abdômen, onde sentir que faz mais sentido, e diga mentalmente: eu me permito voltar para mim. Eu escolho a serenidade. Essas frases são o início. Elas sinalizam para sua mente e para seu corpo que você está assumindo a direção do seu próprio estado interior. Passo 2. Nomear o que pesa, sem alimentar conflito. Pegue um papel branco e uma caneta preta. Esse papel não é para criar guerra com ninguém. Ele é para tirar de dentro aquilo que ficou preso, repetindo, drenando, confundindo. No topo do papel, escreva: o que eu libero agora para recuperar minha paz. Abaixo, escreva palavras e situações, não necessariamente pessoas. Você pode escrever, por exemplo, medo de falhar, culpa antiga, necessidade de agradar, ansiedade por controle, tristeza acumulada, comparação, ressentimento, autoexigência excessiva. Se vierem nomes, tudo bem, mas escreva com consciência, sem insultos, sem ódio, sem desejo de retorno. Apenas como um registro do vínculo que você quer encerrar. Se você não souber exatamente, escreva: vínculos visíveis e invisíveis que não me fazem bem. E então pare por alguns segundos. Olhe o papel. Sinta o que você escreveu. Não force emoção. Apenas reconheça. Respire. E diga mentalmente: eu reconheço. E agora eu escolho liberar. Passo 3. O gesto de encerramento. Agora vem um momento simbólico importante. Pegue o papel e amasse lentamente. Não é para fazer com raiva. É para fazer com firmeza, como quem encerra um ciclo. Enquanto amassa, repita: eu encerro o que me drena. Eu corto o excesso. Eu retorno ao meu centro. Perceba como o gesto muda seu estado interno. A mente entende símbolos. O corpo entende movimentos. Você está dizendo, sem brigar com ninguém: isso não tem mais o mesmo poder sobre mim. Passo 4. O frasco como container de transformação. Agora, pegue um frasco de vidro com tampa. Coloque o papel amassado dentro dele. Esse frasco representa uma decisão. O que te pesava não fica mais solto dentro da sua vida. Ele fica contido, delimitado, encerrado. Em seguida, despeje vinagre no frasco até cobrir bem o papel. Faça isso com calma e intenção. Enquanto o vinagre entra, visualize sua mente clareando, como se pensamentos repetitivos começassem a perder força. Diga:
Eu permito que o que é denso se dissolva. Eu permito que o que é confuso se esclareça. Agora, coloque 2 colheres de sal. Veja o sal descer. Imagine como ele cria uma camada de proteção ao redor da sua energia. Não uma proteção baseada em medo, mas em limites. Diga: eu fortaleço meus limites. Eu protejo minha paz. Se quiser, acrescente uma pequena quantidade de pimenta do reino, mas aqui com um significado seguro e consciente, não para devolver mal, e sim para estimular desapego, cortar repetição mental e finalizar o ciclo emocional. Diga: eu me desligo do que não me pertence. Eu solto com maturidade. Agora feche o frasco. Fechar a tampa é um gesto forte. Significa que você não vai ficar ruminando, revisitando, alimentando mentalmente aquilo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa voltar para si. Passo 5. A declaração de paz, 3 vezes. Segure o frasco com as 2 mãos, na altura do peito. Feche os olhos. Respire. Agora repita 3 vezes, com presença. 1. Eu escolho a paz. Eu escolho a clareza. 2. Eu libero o que me drena e me alinho com a serenidade. 3. Nada externo define meu interior. Eu retorno ao meu centro. A repetição não é superstição. É treino. É reprogramação. É a mente aprendendo um novo caminho. Passo 6. Guardar e confiar. Coloque o frasco em um lugar discreto, fechado, onde ninguém mexa. Pode ser um armário, uma caixa, uma gaveta. E então faça algo essencial. Não fique pensando nisso toda hora. Por 3 dias, você não precisa alimentar a prática. Você só precisa viver com mais atenção ao seu estado interno. Durante esses 3 dias, quando pensamentos repetitivos surgirem, faça isso. Pare 1 segundo. Respire. E diga mentalmente: eu já escolhi a paz. Isso é autocontrole. Isso é equilíbrio. É você assumindo a liderança do próprio mundo interior. Passo 7. Finalização com leveza. Após 3 dias, abra o frasco no banheiro e despeje o conteúdo no vaso sanitário. Enquanto faz isso, diga: eu libero. Eu encerro. Eu sigo leve. O que não é meu, vai embora. Eu recupero minha serenidade. Dê a descarga com calma. E respire. O gesto final é simples, mas profundo. Você está dizendo para si mesmo que o ciclo acabou. Passo 8. Fechamento interno. Lave as mãos. Beba um copo de água. E sente por um instante. Pergunte a si mesmo: o que mudou em mim agora? O que eu senti ao encerrar isso? Que atitude eu posso tomar hoje para proteger minha paz? E aqui está a verdade mais importante. A prática não funciona porque um objeto tem poder. Ela funciona porque você decidiu se respeitar. Porque você parou. Porque você reconheceu. Porque você escolheu clareza. Se em algum momento você perceber que sua dor é intensa demais, persistente, ou que precisa de apoio emocional mais profundo, isso também é sabedoria. Procurar ajuda profissional é um ato de cuidado e coragem. Mas, por hoje, eu quero que você fique com esta mensagem. Você não nasceu para viver sobrecarregado. Você pode se libertar com consciência. E a sua paz é uma escolha diária. Aqui há a luz do Dharma, sabedoria e serenidade. E nós caminhamos juntos, com calma, com verdade e com serenidade. Depois que a prática é realizada, algo começa a mudar, não de forma brusca, nem dramática, mas de maneira sutil e profunda. A transformação verdadeira raramente faz barulho. Ela acontece como um ajuste interno, quase imperceptível no início, mas que com o tempo, relações que antes eram tensas podem se suavizar. Algumas pessoas se aproximam mais, outras se afastam naturalmente. Isso não acontece por confronto, mas por ajuste. Quando você deixa de sustentar certos padrões, eles simplesmente perdem espaço. O que não é compatível com sua nova forma de estar se dissolve sem esforço. Você pode perceber que certos conflitos desaparecem sem conversa. Que situações que antes se repetiam deixam de acontecer. Que você começa a dizer não com mais tranquilidade. Que não sente mais culpa ao proteger seus limites. Isso é um sinal claro de transformação. O ambiente também responde à sua mudança interna. Sua casa pode parecer mais leve. O silêncio pode se tornar mais confortável.
Você passa a valorizar mais momentos simples. O excesso começa a incomodar. A clareza interna gera uma necessidade natural de simplicidade externa. Outro ponto fundamental desse processo é a confiança. Quando você percebe que é capaz de se reorganizar internamente, a confiança em si mesmo cresce. Você entende que não está à mercê das circunstâncias. Que, mesmo diante de desafios, você tem recursos internos para lidar. Essa confiança não é arrogância. É estabilidade. É saber que você pode sentir, atravessar e se reorganizar. É saber que você não precisa controlar tudo para estar bem. Que pode confiar no processo interno que iniciou. É comum, nesse momento, que surja uma vontade de cuidar mais de si, dormir melhor, comer com mais atenção, escolher melhor com quem compartilhar sua energia. Essas mudanças não vêm de obrigação, mas de coerência. Quando o interior se organiza, o exterior acompanha. Algumas pessoas percebem a transformação rapidamente, outras de forma gradual. Não existe um tempo certo. O processo respeita o ritmo de cada um. O mais importante é não duvidar do que você sente. Se algo dentro de você se acalmou, confie. Se percebe mais clareza, honre isso. Também é normal que, em alguns dias, você se sinta mais sensível. Isso não é retrocesso. É parte do ajuste. Quando você solta camadas antigas, emoções guardadas podem vir à tona para serem finalmente integradas. Receba isso com gentileza. A transformação verdadeira não é linear. Ela tem ondas, avanços, pausas. O que importa é a direção. E se você chegou até aqui, a direção já mudou. Confie no seu processo interior. Confie na sua capacidade de perceber o que te faz bem. Confie no silêncio que começa a se instalar. Ele não é vazio. Ele é espaço. No luz do Dharma, sabedoria e serenidade, acreditamos que a verdadeira mudança acontece quando você se escuta. Quando você respeita seus limites. Quando você escolhe clareza ao invés de confusão. E essa escolha, uma vez feita, continua se fortalecendo a cada dia. Depois que a transformação começa, surge algo igualmente importante: manter esse novo estado interno. A serenidade não é um ponto de chegada definitivo, mas um espaço que precisa ser cuidado. Assim como um ambiente limpo precisa de manutenção, a clareza interior também pede atenção contínua, consciente e gentil. A primeira chave para essa consolidação é o silêncio. Não o silêncio forçado, nem o isolamento do mundo, mas o silêncio interno. A capacidade de não reagir imediatamente a tudo. De observar antes de responder. De permitir que a mente descanse sem a necessidade constante de estímulo. O silêncio cria espaço. E onde há espaço, a consciência se expande. Muitas vezes, perdemos a serenidade não porque algo grave aconteceu, mas porque nos expomos em excesso. Excesso de informação. Excesso de opiniões alheias. Excesso de comparações. O silêncio funciona como um filtro natural. Ele protege sua energia sem que você precise se defender. Ele te devolve ao centro. A segunda chave é a gratidão. Não uma gratidão automática ou superficial, mas um reconhecimento sincero do que já está bem. Quando você pratica a gratidão, seu foco muda. A mente deixa de procurar apenas o que falta e começa a perceber o que sustenta. Isso eleva naturalmente sua energia interna. A gratidão não nega dificuldades. Ela apenas impede que elas ocupem todo o espaço. Um simples gesto diário, agradecer por algo concreto, por uma sensação de calma, por um momento de clareza, fortalece a estabilidade emocional. A mente aprende um novo caminho. A terceira chave é a consciência. Estar consciente é estar presente. É perceber quando algo começa a te tirar do eixo e agir antes que isso se transforme em sobrecarga. É reconhecer padrões antigos tentando voltar e escolher diferente. Não com rigidez, mas com maturidade. Manter a energia elevada não significa estar sempre feliz. Significa estar alinhado. Significa respeitar seus limites, suas necessidades e seu ritmo. Algumas práticas simples ajudam muito nesse processo. Pausas conscientes ao longo do dia. Respiração profunda em momentos de tensão. Escolhas mais intencionais sobre com quem e onde estar. Redução de estímulos desnecessários. Esses gestos parecem pequenos, mas criam uma base sólida.
A energia se mantém elevada não por esforço, mas por coerência. O autocuidado emocional e espiritual entra aqui como um compromisso consigo mesmo. Autocuidar-se não é se isolar, nem se colocar acima dos outros. É reconhecer que você precisa estar bem para viver bem. Que sua paz é uma responsabilidade sua. Isso inclui respeitar seu cansaço, acolher suas emoções sem julgamento e buscar apoio quando necessário. O caminho da consciência não exclui ajuda profissional. Pelo contrário, reconhecer quando algo ultrapassa seus recursos internos é um sinal de sabedoria. A espiritualidade, neste espaço, não é dogma. É presença. É ética interna. É viver de forma alinhada com seus valores. É agir com clareza mesmo quando ninguém está olhando. É escolher o que nutre ao invés do que drena. Outro ponto essencial é o reforço da responsabilidade pessoal. Ninguém pode proteger sua serenidade por você. Outras pessoas podem apoiar, inspirar, caminhar ao seu lado, mas a escolha diária é sua. Você é o guardião do seu espaço interno. Isso não significa controle excessivo, mas discernimento. Saber quando dizer sim. Saber quando dizer não. Saber quando parar. Saber quando seguir. Essa responsabilidade não pesa. Pelo contrário, ela liberta. Porque você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e passa a se sentir participante consciente da própria vida. Com o tempo, você percebe que não precisa explicar tudo. Não precisa justificar suas escolhas internas. O silêncio, mais uma vez, protege. Nem todos precisam entender seu processo. O importante é que você esteja em paz com ele. A serenidade se consolida quando você para de lutar contra si mesmo. Quando aceita quem é, onde está e o que sente, sem se acomodar, mas também sem se violentar. É um equilíbrio fino entre aceitação e intenção de crescimento. No luz do Dharma, sabedoria e serenidade, a proteção não vem de fora. Ela nasce do alinhamento interno, da clareza, do cuidado contínuo, da consciência aplicada no cotidiano. E quando isso se estabelece, algo muito bonito acontece. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de aprendizado. Os desafios continuam, mas não te definem. As emoções surgem, mas não te dominam. Você se torna mais inteiro, mais presente, mais sereno. E essa serenidade, uma vez consolidada, passa a te acompanhar, não como algo frágil, mas como uma base sólida sobre a qual você pode viver com mais leveza e verdade. Chegamos ao final deste caminho que percorremos juntos, não como um ponto de término, mas como um novo começo. Se você acompanhou cada etapa com presença, talvez já perceba algo diferente dentro de si. Talvez não seja algo grandioso ou imediato, mas uma sensação sutil de alinhamento, de clareza, de retorno ao centro. E isso já é muito. A verdadeira transformação não acontece quando mudamos o mundo à nossa volta, mas quando mudamos a forma como nos posicionamos dentro dele. Você não precisou lutar, nem se defender, nem provar nada a ninguém. Você apenas escolheu olhar para dentro com honestidade, cuidar do que sentia e assumir a responsabilidade pela sua própria paz. Isso é empoderamento real. Lembre-se sempre, você não é aquilo que te pesa. Você não é o medo que passou, nem a dor que ficou, nem os pensamentos repetitivos que um dia te dominaram. Você é a consciência que observa, escolhe e transforma. E essa consciência está viva dentro de você, disponível a cada respiração. Se, ao longo deste conteúdo, algo tocou seu coração, honre isso. Não apresse o processo. Não cobre resultados imediatos. A serenidade cresce no silêncio, na constância e na confiança. Cada pequeno gesto de autocuidado, cada escolha mais consciente, cada limite respeitado fortalece esse novo estado interno. Agora, eu quero te convidar a selar esse momento com uma afirmação positiva. Vá até os comentários e escreva, com presença: eu escolho a paz. Eu confio no meu processo. Eu sigo com serenidade. Essa frase não é para mim. É para você. Escrever é um ato de compromisso consigo mesmo. É dizer, em voz silenciosa, que você decidiu caminhar com mais clareza e respeito interior. Se este espaço te fez bem, se você sentiu acolhimento, calma ou inspiração, eu te convido a se inscrever no canal. O Luz do Dharma, sabedoria e serenidade existe para isso,
compartilhar reflexões, práticas e ensinamentos simples que ajudam a viver com mais consciência, equilíbrio e verdade. Aqui, não prometemos soluções mágicas. Prometemos presença, profundidade e respeito ao seu tempo. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Está escolhendo um espaço onde a serenidade é prioridade, onde o crescimento é interno e onde cada conteúdo é criado com cuidado, intenção e clareza. Toda semana, caminhamos juntos, sem pressa, sem medo, sem imposições. Se sentir vontade, compartilhe este conteúdo com alguém que você sente que precisa de mais calma, mais clareza, mais espaço interno. Às vezes, uma palavra chega exatamente quando alguém mais precisa. E você pode ser esse elo silencioso de cuidado. Antes de encerrar, respire mais uma vez. Sinta seu corpo. Sinta sua presença. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está no caminho. A vida continua, com seus desafios e aprendizados, mas agora você sabe, a paz não é algo que vem de fora. Ela nasce da forma como você escolhe se relacionar consigo mesmo. E essa escolha está sempre ao seu alcance. Obrigado por estar aqui. Obrigado por se permitir. Obrigado por caminhar com consciência. Aqui há a luz do Dharma, sabedoria e serenidade. E este é um espaço onde a sua luz interior é respeitada, fortalecida e acolhida. Siga em paz. Siga com clareza. Siga com serenidade.